O Brasileirão vai se aproximando de sua 22ª rodada e eu trago para vocês algumas características desse Brasileirão. Que características são essas, Wallace? Qual o time que mais finalizou? Qual o time que mais fez gol? Qual o time que menos tomou gol? Qual o time que mais teve percentual de finalizações? Qual o time que mais efetuou finalizações por partida? E outras características ofensivas de um time jogando pelo Brasileirão no ano de 2025. Então, se você quiser saber sobre essas características, né, sobre essas estatísticas, continue no vídeo, mas antes, eu vou convidar você aí a seguir a página e deixar o seu like para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Então, vamos embora. Primeiramente, qual vai ser o time que mais fez gols, né? Você que acompanha futebol, você que sempre está de olho ali na tabela, você já vai saber qual é o time que mais fez gol. Foi o Flamengo, né? O Flamengo, até a 21ª rodada, fez um total de 44 gols. E ele está muito acima do segundo time que mais fez gol, que é o Cruzeiro. Mirassol com 29 é o terceiro, Vasco da Gama, Botafogo, Palmeiras, Bragantino empatado com Palmeiras e o São Paulo, Bahia e o Fluminense, meu time em 11º, ou seja, o Fluminense tem 20 gols a menos do que o Flamengo, primeiro colocado, e tem 14 gols a mais do time que menos fez gol, que é o Sport Recife, ou seja, o Fluminense está mais próximo do Sport Recife em número de gols do que ele está do Flamengo. Agora vamos para o número de finalizações. Quando a gente fala de finalizações, geralmente existe uma proporcionalidade entre times que finalizam mais, acabam fazendo mais gols. Mas essa linearidade não é 100%. Quem faz mais gols, com certeza, vai ser o time que mais finalizou. Isso tem uma proporção, sim, mas às vezes o time tem uma precisão muito ruim, acaba chutando muito, mas não fazendo tantos gols. Por exemplo, o Atlético Mineiro é o time que mais finalizou, mas se a gente pensa em gols, ele é o 17º que fez, né? Ou seja, ele está muito mais próximo do que o do Sport Recife, do que o próprio... Está quase equivalente ali do Sport Recife para o Fluminense. Ou seja, o Atlético Mineiro fez poucos gols, apesar de ter sido o time que mais finalizou, né? E é seguido de Flamengo, Cruzeiro. E aí, certinho, Flamengo é o time que mais fez gol, é o segundo time que mais finalizou, e o Cruzeiro é o segundo time que mais fez gol e é o terceiro time que mais finalizou. Ou seja, o Atlético Mineiro tem muito chute a gol, mas não tem tanta precisão. Isso é de finalização no geral, beleza? Finalização no geral. Então, finalização não quer dizer que você está acertando o gol. Quer dizer que você está chutando, você está tentando acertar o gol. E o Fluminense, que era 11º em quantidade de gols, é apenas 14º em quantidade de finalizações. Agora, dessas finalizações, a gente vai para finalizações no gol, né? Qual desses times é o mais, que mais finalizou no gol? Disparado o Flamengo em primeiro, depois o Botafogo, depois o Cruzeiro, ou seja, o Cruzeiro está ali, perigando em número de gols, perigando, na primeira posição. Perigando a primeira posição no gols, primeiras posições nas finalizações e primeiras posições aqui nas finalizações ao gol. O Vasco da Gama fica em quarto, e aí quando a gente vai procurar o Fluminense é o 19º, o Fluminense é Z4, né, em times que mais finalizam no gol. E aí, incrivelmente, tá Fluminense e Palmeiras, né, dois times que estavam no Mundial de Clubes ali. Palmeiras com 18º, Fluminense com 19º. E o Fluminense, ele chutou 68, pouca coisa mais do que o Juventude, pouca coisa mais que o Santos. O Santos é o time do Neymar, que menos finalizou no gol nesse campeonato brasileiro. E aí, vamos lá, por partida, né? Mas antes, vamos lá, percentual de finalizações em relação aos gols, né? Vamos lá. Quando você chuta muito e você acerta pouco, seu percentual de finalizações acaba sendo muito baixo, ou seja, você tem uma baixa eficiência. Quando você finaliza pouco e tem muito gol, seu percentual de finalizações é muito alto, próximo de 100.
E aí, a gente tem 40% de eficiência do Flamengo, 36% praticamente do Botafogo, 35,5% do Grêmio, você tem 34%, né, do Vasco da Gama. Ou seja, o pessoal está muito insatisfeito com o Diniz no Vasco, mas as estatísticas do Vasco não são tão ruins assim, não. Agora, olha para o Fluminense. O Fluminense tem 28% de precisão no chute. O Fluminense está um pouco mais acima do que o Vasco, mas o Fluminense, estatisticamente, não anda bem das pernas. O que é o curioso do Vasco. O Vasco tem uma estatística boa, mas está mal na tabela. Agora, a quantidade de finalizações por partida. Né? Finalizações, não finalizações no gol. Quem você acha que é o time que mais finalizou? Né? Aí é basicamente a linear. Se você finalizar muito na partida, né, no total, aqui vai ser exatamente as mesmas coisas de anteriormente. Né? Quanto mais finalizações a cada partida. E aí o Fluminense só que não está em 11º porque o Fluminense tem jogos a menos. Né? E aí isso acaba interferindo no quantitativo, assim como finalizações no gol, Flamengo, depois o Cruzeiro. Então, deixo aí uma pergunta para você. Você já imaginava que seriam essas estatísticas aqui em relação a chutes, gols, finalização no gol, percentual, precisão? Você já tinha isso em mente? Se não, né, deixe seu comentário. Quem você achava que seria o maior e quem você acha que seria o pior? Deixe seu comentário aqui. Então é isso. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.